Mercado da bola, aqui vamos nós. É incrível acompanhar tudo que tá girando o mundo da bola. E parece até que nesse mercado da bola tudo tá sendo transferido e trabalhado de uma maneira até maior. Parece que as notícias simplesmente não ousam parar. E afinal de contas é incrível acompanhar todas as transferências que assolam o mundo do futebol. E é claro que você vai ficar sempre mais bem informado possível de todos os rumores que vem acontecendo no futebol, tanto nacional quanto internacional. Então não perca a oportunidade e veja mais um rumor de transferência. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos direto ao ponto. Você sabe que aqui é direto e reto. Vamos lá. O futuro de Neymar segue muito indefinido. O craque brasileiro vive um momento conturbado em Paris e pode deixar o clube ainda nessa janela. De acordo com a imprensa francesa, o Paris Saint-Germain está disposto a negociar Neymar e cogita até mesmo emprestá-lo. Por outro lado, o jogador também vê com bons olhos uma saída. Um dos possíveis destinos do Neymar é a Premier League, um dos únicos mercados capazes de arcar com o salário do brasileiro. Atualmente, o atacante ganha cerca de 220 milhões de reais por ano no PSG. No Manchester City, Neymar teria salários parecidos e poderia receber 200 milhões de reais por ano. Até o momento, o City ainda avalia a possibilidade de trazer o jogador, nem que fosse para ser reserva. E aí que tá, você acha o Neymar reserva nesse time do City? Como já informado antes, segundo a CBS, emissora de notícias dos Estados Unidos, ela havia publicado que o Al Hilal da Arábia Saudita estava disposto a pagar 45 milhões de euros por Neymar e um salário de 200 milhões de euros por ano ao craque brasileiro. Além do Ney, o PSG também pode perder Mbappé. O craque francês declarou que não irá renovar com o clube e deixará a equipe em julho de 2024. Com a declaração, o Paris Saint-Germain passou a cogitar o fato de negociar Mbappé ainda nessa janela para não perder o jogador de graça no ano que vem. Mas novas colunas do Daily Mail, em consonância com também o jornal The Guardian na Inglaterra, afirmam a última tentativa de Neymar para trazer Pep Guardiola. Mesmo com o salário reduzido, o jogador poderia ir para o City a partir de uma cláusula contratual que não o colocaria como nome de estrelato, mas sim como nome acessório, ganhando um pouco menos em relação ao que ganha em Paris. Ele vem com o objetivo de ter a função de jogador que agrega qualidade e não para ser o craque do time, segundo as palavras do Guardiola. Ele disputaria vaga no meio-campo, quem sabe até na faixa mais central do ataque, com outros nomes importantes do City como o Jack Grealish, pois na visão do Guardiola, o Neymar se desvalorizou um pouco e vai ter que disputar a vaga com vários jogadores do banco de reservas, para quem sabe em situações importantes, retomar o futebol que sempre foi dele e figurar nas principais importâncias da equipe. E aí, você acha que ele tem vaga? E como diz o Fabrício Romano, here we go, aqui vamos nós. Atlético Mineiro e Flamengo batem martelo e chegam a acordo por volante Alan. Flamengo aumentou a proposta por Alan e o volante já tem data para chegar no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e Flamengo enfim chegaram a um acordo na negociação pelo volante Alan. O rubro-negro aumentou o valor oferecido ao Galo, que aceitou a proposta do clube carioca. O Flamengo vai pagar 8,1 milhões de euros pelo jogador de 26 anos. A informação foi dada oficialmente e inicialmente pelo jornal O Dia e confirmada pelo Super Sports. O Super Sports ainda apurou que Alan já deve embarcar para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira 30 ou no máximo sábado dia 1º de julho. Como a janela de transferência só abre na segunda-feira 3, o volante só pode atuar pelo Flamengo a partir da próxima semana. O Atlético Mineiro tem 70% dos direitos econômicos de Alan, assim o Galo vai ficar com 5,6 milhões de euros, 29,5 milhões de reais. O pagamento do Flamengo será feito de forma parcelada em 4 vezes. Alan é um desejo antigo do Flamengo, mas o rubro-negro intensificou de verdade os contratos e a negociação com o Atlético após a chegada de Roger Sampaoli, que trabalhou com o volante justamente no Galo em 2020. Como de certa forma a ganância de Mbappé pode dificultar a transferência para o Real na janela. A ganância de Mbappé se transformou no maior empecilho para uma transferência do atacante ao Real, apesar de ter se recusado a ampliar o vínculo com o Paris Saint-Germain até 2025 e de dar todas as dicas que se mudará da França rumo à capital espanhola. O atacante não está disposto a abrir mão de um centavo que seja para antecipar em um ano essa mudança de ares. De acordo com diferentes veículos da imprensa europeia, o camisa 7 quer receber integralmente todos os salários e bonificações previstos no seu último ano de acordo com o Paris, permanecendo ou não no clube. Até junho de 2024, Mbappé ainda tem a receber do PSG um total de 100 milhões de euros. Esse valor engloba salários, luvas e outros prêmios prometidos pelo clube no momento da sua última renovação. De acordo com o Marca e o francês Foot Mercado, o atacante quer receber essa quantia de forma integral. Esse é o motivo pelo qual tem dito que cumprirá seu contrato normalmente até o fim. Mas essa não é necessariamente a intenção do craque. O seu desejo é que, caso seja negociado na janela, o PSG lhe transfira uma parte poupuda da negociação, equivalente ao que seriam seus ganhos no próximo ano se ficasse ao Parque dos Príncipes. Mbappé tem em seu favor a pressão sofrida pelo Paris, com o risco de perder seu principal jogador gratuitamente. Caso o francês vá embora ao término do seu contrato, o clube não receberá nada pela saída.
Por isso, segundo Le Parisien, a diretoria já decidiu que o atacante só permanecerá em Paris na próxima temporada caso assine um novo contrato. Se isso não acontecer, ele será vendido para amenizar o prejuízo. Um certo jogador que parece o Tarzan vem sendo muito cogitado para lá, e ele você conhece muito bem, Edinson Cavani. O atacante Cavani é um dos jogadores de maior sucesso no futebol europeu nos últimos anos, mas não vem tendo tanta boa fase assim. Sem conseguir repetir a boa forma no Valência, o Uruguai pode estar vivendo os últimos momentos com as cores do clube. Algumas equipes brasileiras sondaram a situação do jogador, desejando a sua contratação, como é o caso do Flamengo. Nessa semana, outra grande equipe mostrou interesse no artilheiro e pode anunciar sua contratação em breve. Al Nassr quer Cavani. Segundo informações divulgadas pelo portal Tutto Mercato, o atacante Edinson Cavani pode estar mudando de equipe nas próximas semanas. O clube interessado em sua contratação é o Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube, que já conta com Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, quer reforçar ainda mais o seu ataque e está negociando a contratação do jogador. A diretoria saudita planeja oferecer um salário astronômico para o jogador se juntar ao seu elenco. Cavani ainda tem mais um ano de contrato com o clube espanhol, mas isso não seria um problema para os sauditas. Os árabes conversam com a equipe e planejam avançar pelo jogador nos próximos dias. E atenção, confirmado por Fabrício Romano, que quando confirma uma coisa, meu amigo, não adianta nem bater de frente. Ele sabe dessas coisas e com certeza não erra, pelo menos não em relação a isso. Roberto Firmino acaba de chegar a um acordo verbal total com o Al-Ahly. Exames médicos ainda pendentes são uma etapa final para a assinatura do acordo. O contrato será válido até junho de 2026 e Firmino se juntaria a Edouard Mendy caso o negócio realmente seja concluído. Ele já havia recebido propostas tentadoras de outros clubes e até mesmo, quem sabe, havia tido a possibilidade de jogar no Barcelona, até por muito tempo especulado no Real Madrid. Por muitas vezes seu nome foi associado ao futebol brasileiro, mas Bob vai jogar numa equipe menos conhecida. Entretanto, contudo, ademais e todavia, o cara vai ganhar uma grana absurda e com certeza vai fazer ele garantir a família em pelo menos umas 5 gerações, vamos combinar, né? Afinal, esse é o grande propósito das pessoas que aceitam propostas do futebol árabe. É um grande fato que o Real Madrid vem buscando se recuperar de perdas importantes, como de Karim Benzema, atacante que decidiu terminar a sua carreira no Al-Ittihad, afirmando que, por ser muçulmano, tinha um desejo avassalador de jogar no futebol árabe e conhecer mais a fundo as terras sauditas. E você sabe muito bem que a novela Kylian Mbappé tomou conta do cenário internacional. Muito foi se especulado em relação a qual vai ser o montante oferecido pelo Real Madrid a Kylian Mbappé. Muito foi se especulado num acordo formal que valeria em torno de 1,3 bilhão de reais, que tornaria a Kylian Mbappé a contratação mais cara da história do clube merengue. Porém, entretanto, contudo, todavia, mais uma vez essa expressão por aqui, Mbappé também tem a possibilidade de ir para outras equipes, como por exemplo havia afirmado que um assessor da FIFA havia falado publicamente que o Liverpool teria interesse e estaria fazendo conta de investir 250 milhões de euros também em Mbappé, e isso faria o futebol ficar muito louco. Afinal, o Liverpool não gasta com quase ninguém, e simplesmente do nada fazer isso pro Mbappé seria algo muito insano. Não somente isso, o PSG, exigente como é, também tem suas exigências para não deixar o jogador sair tão barato assim, e muito menos de forma de mão beijada. Afinal, o Paris Saint-Germain também disputa a Champions League e quer fazer o possível e o impossível para complicar a vida do Real, uma vez também que o Sheikh Nasser Al-Khelaifi ficou bem inconformado com o fato de Mbappé ter recusado a associação de mais anos de contrato. E segundo o jornal Marca, em consonância com o Diário AS, adivinha só, o Real Madrid tem o seu plano B, e ele é, adivinha, brasileiro? É, brasileiro. Um plano B bem controverso, mas que é liderado por Carlo Ancelotti. O Real Madrid também está de olho em Richarlison, jogador que vem sendo muito criticado no mundo e principalmente pela torcida brasileira, que ficou inconformada com suas atuações recentes e até falado que não é mais jogador para nível de seleção. Muito também após ele falar que a camisa 9 era dele e que ninguém tirava. Richarlison vem sendo alvo de muito hate e principalmente questionamentos em relação ao seu futebol. Mas segundo Carlo Ancelotti, ter Richarlison como plano B seria uma situação condicional. Caso Kylian Mbappé não viesse pro Real, o Pombo seria a opção A. Você concorda com isso? Acha que ele é do nível e do porte do Real Madrid? Comenta aqui. O torcedor do Real vive altas expectativas para a próxima temporada. Após a compra de Jude Bellingham, ex-Borussia Dortmund, a torcida dos Galácticos está empolgada. Junto a isso, o Real vive grande expectativa em fechar a contratação de Kylian Mbappé. Muitos jornalistas já dão como certa a chegada do craque francês. Porém, o Real também
pretende vender atletas e um dos maiores clubes da Premier League, se não o maior na verdade, está interessado em fechar com seus meio-campistas. O meio-campista uruguaio Federico Valverde é um dos maiores destaques do Real nas últimas temporadas. Após grandes parcerias com Vinícius Júnior e Rodrigo, ele pode deixar o Real em breve. O Liverpool é o principal interessado na contratação de Valverde. As conversas já iniciaram e o Real Madrid quer cerca de 90 milhões de euros pelo meia uruguaio. A informação é do jornal El Nacional e reportada pelo portal @Deadline Day Live. Federico Valverde tem se destacado e na última temporada disputou 56 partidas, marcando 12 gols e contribuindo com 7 assistências. Opa, 519 milhões de reais. Harry Kane deixa o Real Madrid de lado e pode deixar o Tottenham rumo a outro gigante do futebol europeu. O atacante pode deixar o Tottenham nos próximos dias. O atacante Harry Kane é um dos destaques do Tottenham da Inglaterra, sendo peça fundamental para a equipe. No entanto, fontes afirmam que o atleta não tem mais o interesse em permanecer para a próxima temporada. Afinal de contas, o Kane há muito tempo busca ao menos um troféuzinho que fosse, mas ainda assim as coisas não estão próximas de acontecer, pois o Tottenham tem um azar inexplicável e consegue perder títulos que sempre ficam na mão e até mesmo fica distante de vários deles. Do mesmo modo, outras equipes do futebol europeu se interessam na sua contratação, como o Real Madrid da Espanha. Os merengues perderam Karim Benzema para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Assim, Kane se torna um nome forte no elenco do time espanhol. Porém, outro clube da Europa pode ir com tudo e fechar a sua contratação com um montante, já que o Tottenham pede um alto valor para negociá-lo. Bayern de Munique. Segundo as informações publicadas pelo jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports, o Bayern de Munique tem interesse na contratação do Harry para a próxima janela de transferências e mantém conversas com o staff do jogador nos últimos dias. Conforme a reportagem, o time alemão demonstra otimismo na negociação para adquirir Harry Kane por um valor aproximado a 100 milhões de euros, cerca de 519 milhões na cotação atual. O Bayern tem o objetivo de contar com o atacante inglês como peça central e protagonista do setor ofensivo da equipe. Em suma, os dirigentes do Bayern de Munique receberam um sinal positivo do interesse de Harry Kane em se juntar ao clube alemão. O atacante inglês, que acumula 10 temporadas no Tottenham Hotspur, é o maior artilheiro da história no clube londrino, com impressionantes 272 gols marcados em 428 jogos disputados. Gostou de chegar até aqui? Obrigado demais por ficar mais um dia aqui de parceria comigo. Tamo junto e você sabe onde me encontrar. No próximo vídeo. Até mais.